pessoal? A gente vai entrar então agora no... Depois de ter comido um bolo aqui, vou pôr minha blusa aqui para esconder a barriga. Depois de ter comido um bolo, a gente vai entrar no segundo tema. Então a gente vai partir agora, pessoal. Eu coloquei aí como quadro de distribuição. Tá? Então a gente vai falar sobre tomada de uso específico, tomada de uso geral e quadro de distribuição. Então bem-vindo ao canal MS Mundo Elétrico, no YouTube, no Instagram. Essa aula está sendo dada aqui em Itacoaxetuba, na comunidade Gênesis. Tá bom, pessoal? Então fica atento, fica com a gente, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha e ative o sininho, que é muito importante para a gente. Então a gente vai falar sobre TUI e TUG, tá bom? O que é TUI? TUI é tomada de uso específico, tá? Então essa daqui, ó, é específico. De uso específico. É tomada de uso específico. Tá? E aqui é tomada de uso Geral. Geral. Assim eu enxergo. É o L. Faz o L. Ó, o L. Faz o L. Geral. Nem assim. O L Faz o 13. pode falar de L aqui. Então tá. Tomada de uso específico, pessoal, já está dizendo, ela é uma tomada para uso específico. Então, a gente vai falar dos dois temas aqui. Tomada de uso específico e tomada geral. Só que agora vamos falar de uso específico. O que é uma tomada de uso específico? Tomada de uso específico é uma tomada que ela trabalha dentro, nós vamos falar da de uso geral, tá? Quantas tomadas você pode ligar num circuito. E vamos falar da tomada agora de uso específico. Tomada de uso específico, como o nome já disse, vocês já notaram aí, ela é um alvo específico. O que é um alvo específico? Partir de novo lá da nossa rede. Tá? Eu tenho lá duas fases e um neutro. A gente sempre tem o terra também, tá? Que os eletricistas não costumam usar. Pode ir para lá. Bom, então é fase, neutro e terra, tá? Embaixo é o terra. A tomada de uso específico, por exemplo, o que é a tomada de uso específico? Tudo aquilo está acima de 10 amperes. Ah, não, mas por que 10 amperes? A norma que fala, não sou eu. Eu posso chegar lá na minha casa e falar assim, eu quero colocar um meu micro-ondas. O que é 10 amperes? Vai, vamos lá. 10 amperes. 10 dividido pela 10 vezes a tensão para dar a nossa potência. Então, eu vou ligar lá um aparelho em 110 volts, tá? Que no caso é 127 volts. A gente fala 110, mas 127 volts. 10 vezes 127 vai dar 1270, correto? Então, assim, todo aparelho que for acima disso aqui tem que ter uma tomada de uso específica para ele. Então, deu 10 amperes, meu micro-ondas é acima, o micro-ondas dá 11. Eu tenho uma panela elétrica, é 11 amperes, tem que ter uma tomada para ela. Mas a minha está ligada lá numa extensão, aí pode funcionar. Mas lembra que eu falei para vocês que tem a forma certa e a errada? Ela vai dar problema. Por isso você vai nos lugares, como ela está torrando lá, está derretendo, colou, não sai mais. Passou de 1270 watts, deu 10 amperes, tomada de uso específico. Tem lugar que a pessoa não precisa chegar nisso. Eu quero colocar lá por exemplo, uma máquina de lavar. Mas lá faz uma tomada de uso específico. O eletricista é mais cuidadoso, ele faz essa tomada. Então, assim, pela norma, a norma fala que passou de 1270, 10 amperes, você tem com uma tomada de... mas não tem plug, não tem tomada de 20 amperes, de 10 e de 20? Por que tem de 10 e de 20? Você pode pôr tudo de 20, mas a norma fala que circuito a partir de 10 amperes tem com uma tomada só para ele. Agora, por exemplo, você vai tratar numa cozinha, numa área de serviço lá, lavanderia, que é a área de maior carga, tomada de 600, você só pode colocar ali duas tomadas de 600 watts. A partir da terceira tomada, ela conta 100 watts. Então, assim, duas tomadas de 600 watts já dá uma tomada de uso específico. Você só pode pôr duas tomadas na linha, tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, agora nós estamos falando de aparelho. Vou ligar um aparelho lá, micro-ondas, tomada para ele. Então, o que é a tomada
Micro-ondas 110, você vai pegar uma fase, certo? E um neutro. E o terra que está aqui, certo? Então peguei uma fase lá, aqui eu estou com a tomada, certo? A tomada aqui, ó, fase, neutro e o terra que vem no meio, certo? É uma tomada direto para ela. Aqui simulamos um quadro. Então eu vou ligar lá o micro-ondas, sai direto com o cabinho dele lá, certo? Ah, que cabo que eu uso? Você pode usar o 2,5, porque lembra que a gente falou que o 2,5 aguenta 21 amperes? Então você pode usar um 2,5. Ah, mas é o micro-ondas, é 2,5. Se ele trabalha com 11 amperes, ele aguenta 21, pode pôr no 2,5 lá. Quero pôr um 4 milímetros, pode pôr, não tem problema nenhum. Só que você não vai chegar naquela carga. Não tem problema nenhum, você pode pôr um 4 milímetros pela distância. Mas não te aconselho por mais que isso. Porque se você colocar mais que isso, a sua tomada de uso residencial só aguenta 20. Então não adianta você querer receber. É 2,5. Sai com a rede direitinho e tomada direto na rede, tá bom? Ah, quero ligar lá um chuveiro. Chuveiro é o quê? 220. Então você tem que fazer uma tomada de específico para ele. Completei aqui, então eu pego duas fases lá, tá? O meu chuveiro está aqui. Aqui o chuveiro, um caninho lá, certinho. Eu venho com ele aqui, ó, uma fase aqui. E peguei e liguei outra fase aqui. E o terra que entra nele também. Beleza. Tomadas de uso específico. Passou de 1270 watts, tomada de uso específico. Ah, mas eu vou ligar lá o chuveiro e puxo lá um fio, liga a torneira também, de lá já puxo uma tomada. Não. Vai funcionar, mas é a forma errada. Então cada um tem que ser seu circuito. Chuveiro dá o quê? 30 amperes? Então você vai trabalhar com cabo 6, porque o 4 aguenta até 28. Deu 28? Usa o 4. Passou disso, cabo 6. Tomada de uso específico nele. Então todas essas tomadas de uso específico, você montou o seu quadro da distribuição, ele tem que sair dali do quadro de distribuição e ir direto para a carga. Não tem que ligar nada, vou ligar a lâmpada, vou puxar para uma tomada aqui. Não, ele vai direto lá, certo? Tem 3 chuveiros, você vai fazer 3 redes. 1, 2, 3. Aí o quadro foi projetado para os 3, beleza. Se não foi, então você tem que projetar o quadro, que a gente vai falar dele, para você poder distribuir a carga também. Não adianta você projetar um quadro lá com uma carga que não suporte o que você vai levar. Então, isso daqui é simples. Tudo que passa de 10 amperes de carga, você tem que fazer uma rede só para ele, tá bom? Então, tem muitas coisas. A máquina de secar, micro-ondas, panela elétrica, passou disso, tá? Isso se você estiver ligando em 110, tá bom? Que vai dar 1270. E se lá eu tenho um forno elétrico, ele é 220. 220 acima de 10 amperes. Então assim, 10 vezes 220 vai dar 2.200. Toda a rede que for acima de 2.200 e 220, rede específica. Normalmente a torneira sempre é acima de 2.200, chuveiro acima de 2.200, rede específica para ele, certo? Então isso aqui não tem muita dúvida, não tem dúvida. Passou de 10 amperes, não sei a amperagem. Você pode não ter um amperímetro, mas todo aparelho atrás dele está escrito lá tantos watts. Passou de 1270, rede específica para ele, certo? É onde dá muito problema isso daí, né? É o pessoal ligar o micro-ondas numa tomada que não é específica para ela. Direto ali, põe um ele já está passando a rede, a pessoa já pegou a rede que está na geladeira, já está ligando a outra tomada, aí põe o micro-ondas junto. Ali já está passando outras redes, então já está aquecendo o fio, joga o micro-ondas junto, aí torra a tomada e ainda põe um beijamento por cima e vai acontecer. Então essas tomadas elas têm que vir direto do quadro, direto para aquele aparelho, direto para aquele aparelho sem passar. Então quem fala aí, só norma, NBR 5410, tá bom? Que é a norma brasileira, né, de circuitos de baixa tensão, que é a NBR 5410. Então, isso se chama tomada de uso específico. Por isso que às vezes a pessoa vai ligar, eu comprei um aparelho lá, não aguenta na minha rede, eu puxei direto do quadro. Ele não fez nada errado, ele fez certo. Tinha que ser do quadro mesmo, entendeu? É que o pessoal está acostumado a comprar aparelho com tomada. Né? Estourou tudo, mas não pode, pô. Tem que ter tomada de uso específico. Passou daquela potência, é tomada de uso específico. Mas é que eu fiz um fio mais grosso e tal. Muitas vezes não adianta o fio, porque o seu terminal lá, a sua tomada lá, ela limita você.
ela dá 10 amperes ou 20. Não adianta você colocar 20 amperes e 2,5. Tá bom. Você vai pôr um 4 milímetros lá. Se você tem um limite de carga, você não pode fazer isso. Então, tudo que for acima de 10 amperes, tanto em 110 como em 220, tomada de uso específico. Agora nós vamos falar sobre as TUG, tá? Que é tomada de uso geral. Tomada de uso geral é isso aqui que você tem aqui, certo? Aí você vai fazer lá uma casa, aí você fala, poxa, Naldo, mas e aí? Eu tenho uma casa, eu vou pôr lá 30 tomadas na minha casa. Quantos circuitos eu faço? Né? Divide em 3, o que eu faço lá? Como que eu faço? Eu faço um circuito e ligo tudo? Então a gente vai falar sobre isso agora. Tomada de uso, a do uso específico, passou de 10 amperes, você tem que fazer uma tomada só para ela, certo? Um circuito só para ela. A tomada de uso geral, ela te limita em 10 amperes. Então a tomada de uso geral, ela te limitou em 10. E a tomada de uso específico é o que passou de 10, entendeu? Então você limitou, você tem 10 amperes para ligar de tomada lá. Então 10 amperes, mas como que eu sei? Quanto que é cada tomada? A norma, aí você tem que ir lá na norma, a norma fala que cada tomada ela equivale a 100 VA. O que é VA? Volt ampere. Isso daqui equivale a 100 watts. 100 watts, tá? Então cada tomada equivale a 100 watts. Aí você pega lá 100 watts, tá? 10 amperes é 1270 watts? Então, você vai ter 12 tomadas e meia, 12 tomadas. Tá? 12 tomadas. Você pode colocar 12 tomadas na sua rede. Qualquer lugar eu posso fazer isso? Aí a gente entra na norma de novo. Você pode colocar isso, se você for trabalhar num quarto, por exemplo. Você vai trabalhar quarto, sala, uma área. Você pode trabalhar dentro dos 100 amperes, dentro dos 100 watts. Se você for trabalhar na cozinha, no banheiro, em copa, já não é mais essa regra, já não vale mais. Por quê? Você está numa cozinha lá, por exemplo. Se você colocar 10 tomadas lá de 100 watts, 12 tomadas de 100 watts, não é todo aparelho que é 100 watts. É que nem a gente falou, aí você vai ligar uma fritadeira elétrica ou uma panela elétrica. Só ela já te dá 11 amperes. Entendeu? Então o que a norma fala nesse caso? Aqui, ó, que é fácil. Se você for trabalhar sala, quarto ou algum tipo de área, 100 watts cada tomada. Então você pode ligar até 12 tomadas no circuito de uso geral, certo? Partiu para a cozinha? Já não. Partiu para a cozinha, você tem que trabalhar. Você tem lá 3 tomadas. 2 tomadas você tem que considerar 600 watts. A partir da terceira é 100 watts. Então 2 tomadas já dá uso específico. Você já fez só 2 tomadas, já deu circuito, certo? Então você tem que fazer um circuito para 2 tomadas. Passou daquilo, aí você entra no uso geral. Então você pode fazer, a norma fala que você tem que fazer um circuito só para a cozinha. Então você mandou um circuito para a cozinha, você põe 2 tomadas nele. Equivale a 600 watts. O terceiro circuito você pode entrar com 12, que aí a partir da terceira tomada, 100 watts cada, entendeu? Então você faz um circuito que equivale lá a 12 tomadas e em outro circuito você põe 2 tomadas. Acabou. Mas eu tenho mais 12 tomadas. Você faz um terceiro circuito, certo? Então assim que trabalha. A norma ela prevê acima de 2 tomadas ali, acima de 3 tomadas, você tem que considerar cada uma delas 600 watts, tá bom? Passou dali, você pode usar ela como 100 watts. Então, tomadas de uso geral. Ela vai trabalhar com 10 amperes no máximo do circuito. Você faz o cálculo, 127 vezes 10, que é a tensão da sua rede, vezes 10 amperes. Isso é uma dúvida que você falou sobre a tomada, né, e ter aparelhos ligados. Se você tem uma tomada, nessa tomada tem uma geladeira, um freezer e um micro-ondas, tudo ligado numa tomada só no Benjamin, é perigoso queimar? É perigoso. Na verdade nem pode, porque aqui, ó, a norma fala o seguinte, ó. No banheiro, na cozinha e na copa, até 3 tomadas, até 3 pontos, você tem 3 tomadas, ó, 600 watts por ponto, mais 100 volt-ampere acima disso. Então você tem lá 600 volt-ampere, você tem que considerar até 3 pontos, 600 watts você tem que considerar. 3 tomadas é 600 watts. Só 2 já dá um circuito, já dá 1.200. Sim. Aí você faz uma outra terceira que já dá 600 watts. No circuito só, né? Aí você vai fazer uma no circuito e mais 6 ali. Então assim,
Uma tomada, um circuito vai dar 2 tomadas, que pode ser a geladeira e o micro-ondas lá, né? No caso, o micro-ondas já passa de 1.200, então você tem que considerar a potência dele. O micro-ondas normalmente é 1.500 watts. Então, se você pegar 1.500, é só uma tomada para ele. Acabou já. Aí sim, você faz um outro circuito e considera uma tomada 600, que é a geladeira, outra tomada 600, que é o freezer, e ainda sobra um espacinho ali. Essa daí já deu, aí você tem que fazer uma terceira rede, entendeu? Sim. Você tem, a norma fala isso. É que tem gente que às vezes ela faz um circuito só, não quer saber. Aí ela liga o micro-ondas, que já deu 1.500, já estourou a rede. Acabou. Só que ela já pôs mais 5 tomadas lá. Vai funcionar? Vai. Mas chega vai uma dar pau. hora que- Vai dar pau. Aí o que acontece? O cara pega e fala assim, mas eu passei um cabo de 4 milímetros. Mas a norma não fala do cabo, ela fala do número de tomada, da potência. Aí você fala assim, não, mas eu coloquei um cabo de 4 milímetros que eu posso pôr 30 tomadas. Mas a norma fala que é limitado, em 12 só. E se for na cozinha, você tem que considerar 3 pontos aqui, 600 watts. Então, você tem que trabalhar dentro disso. Você não vai ter problema. Agora, se você fizer um circuito, micro-ondas, aí você liga a geladeira junto, liga o freezer, tal, e liga mais um monte de coisa, vai estar funcionando. Vai chegar uma hora que essa tomada vai dar problema. Por quê? O disjuntor lá na frente vai ser de quanto? E já vai extrapolar. Porque só o micro-ondas ali ele já te dá praticamente 15 amperes tem micro-ondas de trabalho. Né? Aí você liga mais o freezer, mais outro negócio. A tomada fica sobrecarregada. É onde começa a dar os problemas. Né? Então, pessoal, olha, circuito de tomada, o limite dele em 110, 1.270. No caso de tomadas de uso geral, o total de tomada 1.270, então você vai colocar 12 tomadas num circuitinho. 12 tomadas. Se for o banheiro, cozinha ou copa, até 3 pontos. 1, 2, 3 tomadas. Ok. Esses consideram 600 watts. Fechou. Aí você vai fazer mais um circuito, que aí cada uma considera 100 mA, que às vezes você vai ligar um liquidificador, vai ligar uma batedeira, entendeu? Mas na cozinha você sempre vai ligar os aparelhos mais pesados. Não tem jeito. Então a norma já prevê isso. Circuitos específicos. Nem eu estou entendendo a letra aqui. Até 3 pontos, 600 mA por ponto, mais 100 mA por cada ponto excedente. Tá bom? Devem ter circuitos exclusivos na copa, na cozinha e no banheiro. Normalmente o banheiro tem, que é o que o pessoal sabe, o chuveiro. Não tem como o cara pegar e falar, não, o chuveiro é sozinho. Torneira elétrica, é sozinho. O secador da mulher também. Que ela Então, usa no banheiro. o secador, a potência é alta. Por isso que em muitos lugares, por exemplo, você deu um exemplo bom, em salão de beleza. Já fiz salão de beleza. Teve salão de beleza que o cara fez uma rede, ligou tudo. Só que cada secador em 110, a carga dele é muito alta. Tem secador que chega a 2.000 watts. Se você pegar 2.000 dividido por 127, isso nós estamos falando 127, porque tem lugar que a gente chega a 111, 110, a carga muito alta. Já dá 15 amperes. Então, o cara pega lá, no salão tem 4 secadores desse. Só aqui já vai dar 60 amperes. E ele pegou e fez um circuito só. Então, você liga um, liga dois. Quando liga o terceiro, já estoura lá. Nunca vai ligar tudo. Sempre vai estar queimando, sempre vai estar dando problema. Esse tipo de circuito é específico. É um para cada um. Acabou. É 220. Sim, faz o circuito separadinho. É 110. Corresponde lá aos 1.200. Faz separado. Então, por isso que dá problema. O pessoal remonta. Para que remonta? Vai economizar fio, vai economizar isso, acaba tendo problema. Então, a norma já prevê isso. Se você trabalhar dentro da norma, você não vai ter problema. Agora, fugiu da norma, vai começar a ter problema. Pode ser mais cedo, mais tarde, você vai ter problema. Vai ter problema na fiação, vai ter problema na tomada, vai ter problema em alguma emenda, entendeu? Então, assim, tem muita coisa. Benjamin, a gente já falou sobre isso, Benjamin. Não pode, Benjamin, você não pode colocar num circuito. Muitas vezes o Benjamin mata o terra, o Benjamin, você vem com a rede que suporta uma carga, o Benjamin limita aquela carga, aí começa a queimar ali para dentro. Então é isso, pessoal. Circuito de uso específico, só para repassar. Tudo que passou de 1.270 watts em 110 ou 2.200 watts em 220, um circuito só para ele.
Então, se você tiver numa instalação, numa residência, o cara fala, vou ligar essa máquina aqui junto com aquela tomada, não. Quantos watts dá aí, meu amigo? Dá 1.500. Então, um circuito só para ele. Tá? Não, mas você vai ter problema. Então, vocês já sabem que... é 220. Passou de 2.200, um circuito só para ele. Tá bom? Tomada de uso geral, em 110, só 12 tomadas no circuito. Se for cozinha, se for área ou se for copa, aí 3 pontos considera 600 watts cada ponto. Então você fez 2, já é um circuito. Fez o terceiro, já deu 600 watts. Aí você só põe mais 6 tomadinhas, já deu os 1.270. Acabou. Preciso de mais tomada? Faz outro circuito. Preciso de mais? Faz outro circuito. Tem local aí de cozinha que tem 10 circuitos de tomada. Você vai num local lá e tem 5 fornos elétricos. Cada forno é uma tomada. Entendeu? Deixa eu te perguntar, o circuito que você fala assim é tipo a fiação que você puxou? Direto a do fiação quadro. vai sair do seu disjuntor lá. Certo. Você não tem o geral, lembra do geral não? Certo, aí eu passei o fio saindo de lá. Ele saiu de lá, correu. E nele, nesse fio que vai, eu posso ligar as 12 tomadas. Então, saiu de lá. Eu saí com um circuito de tomada para distribuir as tomadas aqui. Tem 10 tomadas aqui. Aqui não, uma sala. Pela norma, eu posso ligar 12 tomadas no circuito aqui. Certo. Então, pela norma, eu posso sair com uma rede 110, um fio azul, um preto, que é uma fase, e um verde, que é o neutro. E distribuir 12 tomadas aqui num circuito só. Aqui eu posso. Se ali é uma cozinha, eu já não posso. Se eu tiver lá 5 tomadas, eu tenho que considerar que 3 tomadas daquela já dá 6, 12, 1.800 watts. Só 3. Entendeu? Então eu tenho que fazer um circuito com 2 e o outro circuito com a outra e mais umas tomadas para somar os 1.270. Então é assim que funciona. É um quarto? Eu posso fazer um circuito, pegar a sala e o quarto. Porque dentro da sala e o quarto eu posso usar 12 tomadas. Entendeu? Isso. Agora na cozinha a norma fala o seguinte: uma rede só para lá. Específica, para lá. Porque ela vai embaixo. Aí você conseguiu acoplar tudo dentro dessa rede? Não. Faz mais um. Mas não faz mais um. Entendeu? As pessoas não fazem por quê? Economia. E a economia acaba dando problema. Acaba ocasionando mais problemas. Então é isso que a gente falou: tomada de uso específico e tomada de uso geral. Deu uma passada aqui, é uma coisa simples, deu para entender, perfeito? E aí a gente vai entrar num tema. Que horas são? 3 para as 9. A gente vai entrar nesse tema para finalizar dentro desse tema agora. Tá? A gente vai ficar nesse tema até o fim agora. E dentro de 30 minutinhos a gente encerra aí. Nós vamos falar sobre o quadro de distribuição, tá? Ali é um quadro de distribuição. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou montar o quadro de distribuição assim, ó, tá? Em pé. Eu vou montar ele assim, para vocês entenderem o que ali, tá? Todos vocês já viram esse quadro de distribuição, já? Então, nós vamos montar esse quadro de distribuição da mesma forma que ele está aqui, ó. Ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 disjuntores. Nem vou falar as amperagens. 7 disjuntor lá. Só que ele está com 7 disjuntor bipolar. Então ele está com 14 espaços, certo? Então nós vamos montar ele aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Essa caneta não está começando a dar uma falha. É uma preta, né? Álcool. Deixa eu ver. Por isso acho que ele estava. A preta está assim. Mas essa daqui dá. Nós vamos fazer assim. Nós vamos montar ele como ele está ali, tá? Então, ó, ele está com tudo disjuntor bipolar. Não, eu não estou com um bipolarzinho aqui. Então, aqui assim. Ele está com bipolar. A diferença entre bipolar e Que é o botão dele. Oi? bipolar e outro. Então, a gente conversou sobre isso na outra aula. Não, Ó, Ele não tá. disjuntor unipolar. Ele não está? Então deixa eu chegar. Não, a gente já vai tratar sobre isso. O disjuntor passa para ele lá, unipolar, bipolar, tripolar. Passa para ele. Tudo que é unipolar é uma fase, bipolar, 2 fases e tripolar, 3 fases. Pega a lição do irmão. Um, 2, 3.
elemental geral. Esses disjuntores que é bipolar, eu vou deixar ele abertinho aqui. Dois polar, tá? Eu vou deixar. Deixa eu só baixar. Terminar aqui, aí você resolve. Deixa eu terminar, aí você termina. Uma vaga, vocês. Vou fazer um simulado como se fosse um quadro para vocês, para toda vez que vocês olharem o quadro ali, vocês virem lembrando, entendeu? Aqui, como a rede de vocês é bipolar, básica, eu não vou trabalhar com disjuntor tripolar, só para ficar mais fácil para entender, tá bom? Com mais um circuito aqui, 220. E aqui, 1, 2, 3, 6, circuito, 7. Então aqui é o seguinte, ó. Esse disjuntor, depois vocês desenham, tá bom? Esse disjuntor mais largo aqui, ó, é um bipolar, igual eu passei lá para eles, tá bom? O bipolar, ele entra duas fases, correto? O unipolar entra só uma fase, certo? Então tudo que é circuito 220, uma residência, ele vai trabalhar com disjuntor bipolar. O que é 110 vai trabalhar com disjuntor unipolar. Então nós vamos fazer o seguinte, esse daqui, ó, nós vamos trabalhar com ele como se fosse um 50 ampere, correto? 50A. É o geral, tá? Aí eu vou trabalhar lá com um chuveiro. Então eu vou colocar aqui chuveiro 32A. Aí eu vou trabalhar com uma torneira elétrica, eu vou colocar aqui 25A, tá? E aí eu tenho uma fritadeira elétrica lá. Vamos trabalhar com um disjuntor de 20. Tá bom? Aí eu tenho aqui um circuito de tomada, eu vou trabalhar com um disjuntor de 25. Aí eu tenho mais um circuitinho de tomada, 25. Aí eu tenho um circuito de lâmpada, 15 amperes. Mais um de lâmpada, 15. E tenho lá uma tomada de uso específico, um micro-ondas lá. Então eu vou trabalhar com um disjuntor de 20, que é só com o meu micro-ondas direto. E esse daqui eu tenho uma panela elétrica lá na cozinha também, Então eu vou trabalhar com uma rede só para ela, certo? Então aqui eu tenho o geral, vamos lá então. Geral. Tá? Geral. Chuveiro. Torneira, que é 220, certo? Aí aqui, ó, mais um circuito 220 que seria lá uma máquina de secar, uma secadora, certo? Secar. Então eu tenho 3 circuitos 220 e aí eu tenho os meus circuitos 110, que seria a tomada, um circuito de tomada, um segundo circuito de tomada, 2 circuitinhos de lâmpada, um tomada específica aqui e um outro tomada específico aqui, correto? O que acontece? Essas tomadas, eu vou tirar esse daqui, ó, só para vocês, para a gente entrar com uma distribuição aqui em cima, fazer um barramentinho, porque a gente num quadro de distribuição, você pode trabalhar, quem já viu jumper, aquele jumper? Então, você pode fechar com jumper quando ele é centrinho. Tem centrinhos que são maiores, a gente usa pente, uns pentinhos de cobre. Tem os quadros maiores, que você já usa barramento de cobre. E tem os maiores ainda, que tem que ser barramento de cobre. Então, assim, tem o centrinho pequeno, que vai até 4 disjuntor, 8 disjuntor, vai sempre jumperzinho com pente. Tem eletricista que faz o jumper com fio. Não tem problema, o fio está na capacidade, ok. Mas já tem o jumperzinho certinho, para 63 amperes, para 80 amperes. Quando é quadro maior, aí já é barramento. 63, 80, 150 amperes, 205 amperes, e assim, bom. E vai aumentando a capacidade. Então aqui, ó, suponhamos que a gente tem aqui um pente. Então, eu venho da rua, aqui, ó, aqui é a minha rede da rua, certo? Na rua não tem 2 fases de neutro? Aqui, ó, no quadro, meu barramento de neutro está aqui, ó. Tá? Aqui é o neutro, correto? Então eu estou vindo da rua
e ligo o meu barramento do neutro. Correto? Tudo que é neutro que eu precisar, eu tenho que pegar lá. Aqui eu venho com duas fases, certo? Então, a primeira fase, no pente. Isso daqui eu estou mostrando para vocês, mas isso você já compra um pente pronto. Você já vai comprar um pente que você abriu, você encaixa aqui dentro. Pente de duas fases. Então, vou fazer um simulado de um pente. Não tem o pente, faz o jumper. Quando ele é aqui embaixo, aí é barramento, que também já vem pronto. Hoje está tudo mais fácil. Então, eu tenho lá uma fase, eu tenho um disjuntor de 50. Lembra que a gente falou das capacidades de carga de cada cabo? Um cabo de 50 amperes, ele tem que ser qual cabo? Dá uma 10 olhada. milímetros. 10 milímetros, né? Então aqui, ó, o meu circuito aqui, ó, é um cabo 10 milímetros. E aí você vai perguntar para mim, poxa, Naldo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um cabo 16, que a gente está com bastante carga aqui, essa casa vai ficar muito pesada. Vamos pôr 16, então 16 vai dar quanto? 68, né? Isso. Então é o disjuntor de 63, não tem de 68. Depois colocar outro disjuntor. Então aqui nós vamos trabalhar com cabo 16 milímetros. Por isso que as pessoas falam, mas esse fio que eu compro é para 220, é para 110, lembra que a gente falou? Trabalha em cima da carga. Não tem essa de 110, 120. Aí chega lá na loja, que fio que eu compro para ligar meu quadro? Me dá isso aí. O cara compra 16, compra 6, compra 10, mas o quadro dela está pedindo 16. Então, a gente pegou a fase 1 e você liga aqui. Isso daqui já vem um simuladozinho lá no pente. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, eu alimentei o meu disjuntor, certo? Geral. O geral. Alimentei o geral. No geral aqui, ó, que ele vai desligar a casa inteira, correto? Eu vou sair daqui do geral, eu vou fazer um jeito aqui de não fazer muito risco para vocês entenderem perfeito. Ó. Saí daqui, ó, e alimentei aqui, correto? E saí daqui e alimentei aqui. Até aí deu para entender? Entrei, saí e já alimentei o barramento, certo? Aí daqui, ó, você vai fazendo só o jumper, ó. Então, daqui joga aqui, 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 aqui, entendeu? Você vai fazendo o pente. E na verdade isso aqui você já vai comprar pronto. Então você fez o pente lá. Você alimentou todos eles, tá? Você distribuiu toda a carga. Agora eu vou fazer as saídas. Então, 220 volts eu tenho aqui. Fase 1, fase 2. O neutro já está lá, tá? E aqui também nós temos um terra. Vamos colocar um terra aqui, ó. Terra. Vamos sair fora do nosso terra. Ok? Então o terra vem da rua, está ligado aqui. Esse aqui é um terra. Então alimentei. Todos, os 63 tá, desliguei aqui, eu desliguei todos os disjuntores, liguei, ligou tudo. Agora vamos fazer as saídas. Então você tem lá os específicos. Aqui é um chuveiro, correto? Você vai sair daqui e vai levar sua rede lá para o seu chuveiro. É o banheiro. Certo? Chuveiro. Direto, vai correr pela instalação, chuveiro. E o chuveiro pede um terra, certo? Então você vai ligar as duas faces no terra dele. Ele já está aqui. Tem um disjuntor geral só para ele. Entendeu? Então, mas o meu chuveiro está lá do outro lado. Por isso que o quadro da distribuição, quando você vai fazer, você tem que projetar para você não colocar seu quadro 30 metros de distância. Né? Aí você tem cada circuito é um rolo de carro. Né? Então, normalmente seu quadro de distribuição você tem que deixar num lugar mais estratégico, mais no meio ali da casa, para ele distribuir para cá e para cá. Para você não gastar tanto. O cara deixa lá. Todo o circuito está lá. Você vai ter que correr toda a casa, que nem do seu disjuntor geral da rua, do relógio, para dentro da sua casa. Quanto mais longe for o seu padrão, maior é o seu gasto, porque esse cabo é 16, certo? O cabo 16 é caro. Então tudo que você for trazer lá de fora para dentro, você vai ter que gastar com o cabo. Aí você monta o quadro no lugar errado também. Aí tudo que você for usar, ele vai ter que sair de lá, correr toda a instalação e é caro. Então se você projetar certinho onde vai o quadro, não tem esse gasto todo na hora do fechamento. Que aí na hora do fechamento você vai ver, poxa, mas eu podia fazer com 10 rolos de cabo, estou usando 25 rolos. E usa mesmo, usa muito mais. Então aqui, ó, meu geral, que alimenta todo o meu barramento, aqui, ó, todos os meus disjuntores é 63 amperes. Eu tenho aqui um que vai para o meu chuveiro, correto?
Aí eu faço um segundo circuito aqui, ó, de uso específico, certo? E ligo aqui uma torneira elétrica, entendeu? Liguei uma torneira elétrica. Então eu liguei meu chuveiro, liguei minha torneira elétrica. Aí eu tenho aqui que é minha fritadeira lá, da cozinha. Não é isso, uso específico? Tem que ser uma tomada só para ela. Vai lá e você liga a sua fritadeira lá também, entendeu? Você liga a sua fritadeira lá também, ok. Aí aqui são os circuitos 110. Então você já fez todo o seu circuito de uso específico. Aí aqui você tem lá o micro-ondas, leva lá o micro-ondas. Como o micro-ondas é 110, você vai usar do neutro aqui. Então você ligou lá o seu micro-ondas também, ok. Outro circuito específico. Aí quando você chegar nas suas lâmpadas também, você faz um circuitinho e distribui. Quantas lâmpadas eu coloco no circuito? A mesma coisa. Você vai distribuir seu número de lâmpadas, porque a lâmpada é o seguinte, é o único circuito que você pode usar fio 1,5, lembra que a gente tinha falado? Pela norma, você pode usar fio 1,5, que é um mínimo. Eu vou pôr 1 milímetro. Não, pode usar 1,5 tranquilo, não tem a necessidade de 2,5 e também não pode 1 milímetro. Então você pode colocar, normalmente circuito de lâmpada não extrapola. Então você vai trabalhar dentro do limite dele certinho ali do cabo. Acabou sem problema. Quando é muito grande, você faz um segundo circuito, como de tomada, divide. Então aqui, esses circuitos específicos, cada um vai para o seu lugar. Você chegou na tomada de uso geral, você pode distribuir. É uma sala, você pode pôr 12 tomadas no circuito. Então essa rede vai sair daqui, ela liga uma tomada, liga duas tomadas, liga 3, liga 4, liga 5, você pode ligar. Até 12. Por quê? Numa sala você não vai ligar 12 tomadas, você pode pegar a sala, o quarto e a outra área que você põe um circuito só para tudo. Cada um equivale a 100 watts, entendeu? Faz uma pergunta, você falou fio de 1,5, mas se for lâmpada de croica, segura também? Não, de croica segura. Porque assim, hoje, as lâmpadas de croica, até antigamente, era tudo lógica, né? A carga era alta dela. Hoje você pega, por exemplo, antigamente você pegava uma lâmpada de croica de 50 watts, era 50 watts, hoje você pega essa lâmpada aqui é 50 watts. Então assim, hoje você pega 50 watts, as de croica é 5 watts, 7 watts. Você põe 10 croicas numa rede que era de antigamente uma só. Então a croica não gasta nada. A carga dela é bem baixinha. Circuito de iluminação, você pode trabalhar com ele tranquilo, que respeitando o cabo. Por exemplo, o cabo de 1,5 ele aguenta 15 amperes. Então 15 amperes você pode colocar lá, se você fizer 15 vezes 110, é 1.500 watts. Você não vai colocar 1.500 watts de luz, mas... Isso aí eu vou colocar fio de telefone. Agora, se você vai fazer uma iluminação muito pesada, aí sim, você já parte para o circuito específico. Você faz uma rede só para aquilo lá, ó, eu tenho um refletor assim, faz o circuito só para ele. Agora, a iluminação normal não, você trabalha no limite do cabo, não tem problema. Agora, a tomada, que eu estava falando para eles, ela tem um limite. A tomada ela tem um limite dentro de 1.270 watts. Se é 110, você só pode pôr 12 tomadas no circuito. Sala, quarto, área. Partiu para a cozinha já não pode. A cozinha já é uma outra norma. Então, esses circuitos aqui de 110, você vai sair daqui com fio, aí você vai ligar lá uma tomada, 2 tomadas, 3 tomadas. Coube tudo, deu 12 tomadinhas, não tem problema nenhum. Tá? Agora, o circuito é para a cozinha. Entra no circuito específico. Uma rede só lá para a cozinha. Aí você põe 2 tomadas, que valeu 600 watts cada um. 3 tomadas, a partir da terceira 100 volts cada um. Então você faz toda a divisão, você ligou seu quadro de distribuição aqui, alimentou toda a sua carga, ligou seus disjuntores, você pode trabalhar tudo que você vai estar dentro de uma carga limite aqui. Por quê? O que acontece aqui? O meu disjuntor começou a desarmar. O 63 aqui, não, está caindo. Aí vai lá o eletricista, pega e coloca um de 80. A gente falou de 80. Aí o 80 já não. Ele pode pôr, vai funcionar, não vai? Porque o cabo aqui ele é 16, ele é testado para muito mais. Só que ele vai dar problema, ele vai começar a aquecer, vai começar a queimar aqui, ó. Vai começar a queimar vai começar a derreter isso aqui, aí o cara vai e toca de novo, daqui a pouco o cabo já está pegando fogo aqui. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que trocar o cabo, aumentar a bitola, rever o quadro dele de novo. Porque o quadro dele já não está mais sustentando a instalação, entendeu? Então, as cargas, nesse caso aqui de chuveiro, só tirar aqui. Então, eu simulei aqui, pastor, aquele quadro ali, ó. Eu fiz um quadro aqui, ó.
na horizontal para aparecer aquele quadro ali. Então nós alimentamos ele, saímos, fechamos o barramento e a gente tem toda uma disposição aqui. Então aqui eu tenho, no caso do circuitinho de iluminação, você vai ter toda uma iluminação, sai o neutro e o terra vai para o circuito. Aí por isso que as pessoas, você está fazendo a instalação, a pessoa fala, mas por que tem tanto fio passando aqui? Por causa disso. 2 para o chuveiro, ó, certo? 2 para o chuveiro mais o terra, 3, correto? Aí você vai passar aqui mais 2 para a torneira, 4. Aí você não vai passar um terra, você pode pegar o terra lá em cima. Aí você vai passar aqui, ó, mais 2, 6. São 6 pontas já. E tem o terra. Aí você vai, ó, 7. Você pode pegar um terra até aqui. Aí daqui para lá você passa um segundo terra. Então dá 8, 9, 10, 11, 12 pontas. Então aqui já dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontas. Aí mais 2 terra, 14 pontas de fio. E esses fios têm bitola diferente. Aqui você pode trabalhar com 4mm A6, que é o chuveiro. Aqui é um 4mm, que é o torneiro. Aí aqui você pode trabalhar com 2,5 para frente. Então é muito caro. Aí, por isso que quando você faz um quadro de distribuição, você só pelo menos deixa umas 2, 3 saídas para cima. 2 de 1 polegada, 3 de 3/4. Porque é muito cabo subindo, senão ele aglomera. Antigamente, esse é um quadro de distribuição de hoje, um quadro de distribuição normal, tá? Normal. Estou mostrando para vocês baseado no que vocês têm ali. Tá bom? Vocês vão fazer um desenho do quadro simulando aquele quadro ali? Eu vou falar para vocês como era um quadro de distribuição antigamente. E hoje a gente tem tudo isso aqui, né? Só que assim, eu falei para vocês, aqui a gente trabalhou com geral, correto? Em cima desse geral aqui, ó, a gente trabalha com o DPS e o DR. O DPS e o DR são protegidos pelo geral. Se for um DDR, é ele aqui, se não precisa do geral, já o DDR já faz. E daqui por diante o circuito. Então entra mais 2 disjuntor. Certo? Então assim, pela norma, você tem um DDR e um DPS. Normalmente as pessoas não usam. Por quê? Eles dizem, não precisa, não tem necessidade. Mas ele é a norma, ele entra na norma. Por isso que eu passei para vocês, para explicar o DR e o DDR. Tá certo? Então você ligou o geral, o primeiro aqui, ó, DR, o DPS, aí ele distribui para toda a rede. Então tudo que acontecer aqui, caiu o geral, tem que ser tudo a partir do geral. Tá? Então, antigamente, pessoal, não tinha isso. E hoje você vê um quadro desse aqui e fala, nossa, quanto fio. Mas às vezes ainda tem muita coisa faltando. Antigamente, o que era? Você fazia lá um circuito, era isso aqui, era uma chave fusível. Um facão, né? Facão. Você fazia aqui, ó, era uma rede. Era isso aqui mesmo. Era uma rede 220, que era para o chuveiro, certo? E aqui, ó, você fazia emenda aqui e ligava aqui. Bom, é só isso. E o neutro ainda entrava no disjuntor, na chave faca no meio, né? O neutro já entrava junto, não tinha essa do neutro ser separado, separou depois. O neutro já entrava aqui no meio, nem vou pôr, só o pessoal vai falar. Mas estou mostrando como era antigamente mesmo, é isso aqui, ó. Vamos falar que era um disjuntor isso aqui, mas não era fusível, tá? Então isso daqui, ó, era o circuito 220, que alimentava lá um chuveiro, tá? Do chuveiro ele saía e fazia lá a torneira elétrica, tá? Então ele já alimentou o 220, que era o que tinha. E esse daqui, ó, ligava tudo. Tomada, lâmpada. Ligava tudo. Tudo que você tinha de 110, você ligava aqui, tá? E o neutro vinha aqui, ó, e já ia junto também, pronto. Só não tinha terra, não tinha nada. Então era só isso. Você tinha uma chave faca 220 e uma 110, acabou. Tudo que você tinha era isso. Só que acontece, isso daqui limitava 25 a 30 amperes só. Era possívelzinho lá, acabou. As coisas foram aumentando. Não tinha micro-ondas, não tinha máquina de lavar, Aquela não foi tinha 4 uma milímetros. torneira elétrica. Tinha lugar que era 2,5. Então isso aqui, ó, mudou tudo. Hoje esquece isso daqui, não existe mais. Isso daqui nem 4 milímetros, nem chuveiro. Uma torneira elétrica já deu os 4 milímetros. Quando estava sobrecarga, ele. Não, estourava um fusível lá, você ia lá, colocava outra, acabou. Então você só tinha Queimava de 2 novo. circuitos. E às vezes nem queimava, porque não tinha nada. Só tinha chuveiro, que é. Só tinha chuveiro, veio ligava o quê? Só acabou. Não tinha torneira. Quando tinha. Se tinha torneira, já tinha lugar que tinha um segundo circuitinho aqui às vezes. Mas às vezes a torneira veio depois o cara colocou lá um circuito. E lá um 110 que ligava tudo. Então, deu problema em tal lugar. A cara já vinha aqui já foi direto, entendeu? Você tinha um geralzinho aqui e acabou. Não tinha muita coisa.
Hoje mudou tudo, então a norma pede isso daí, que eu passei para vocês. Ah, se eu não fizer, eu estou errado, você está fora da norma. Está fora da norma. Ninguém vai chegar na sua casa e falar, você é obrigado a colocar, você está fora da norma. Você contratou um profissional, como eu falei para vocês, o cara chega lá e fala um circuito lá, aí ele fala, ah, mas eu vou colocar esse aparelho aqui, pode ligar. Você fala, mas quantos watts tem? Passou de 1.270, você tem que fazer um circuito só para ele. Às vezes o cara nem sabe, entendeu? Tem muitos eletricistas que ele não procura aprimorar, ele não sabe. Se vocês pegarem de 10 eletricistas e falar quantas tomadas eu posso pôr no circuito, o cara vai ficar, põe 10. Às vezes 20, põe 20. Cada tomada é 10 amperes, só que a norma fala que é no máximo 10, entendeu? Mas a tomada é 10 amperes, como no máximo é 10? Então assim, ele não sabe, eu estava falando para eles que a norma MBS que é 10 é a Bíblia do eletricista. Mas como muito cristão não lê a Bíblia, tem eletricista também que não é a norma, não sabe da norma. Tá bom, pessoal? Então, esse é o que eu passei para vocês sobre o quadro de distribuição. O quadro de distribuição ele trabalha só para repassar com centrinho, com pente, aquele pentezinho que você compra pronto lá, o pente bifásico, pente trifásico. Passou disso, aí ele vai com um quadrinho bifásico já de barramento, tem os barramentos certos, tem o quadro trifásico, que tem o barramento de 80, 100 amperes, 150, 205, e assim por diante. Conforme você vai aumentando a carga, o quadro tem que acompanhar toda a instalação também. Tá? E geral de acordo com a carga. O geral ele trabalha sempre de acordo com o seu cabo de entrada. Porque você vai fazer a instalação e projetar a entrada. Tá? Você não pode chegar a fazer toda a instalação já com a entrada pronta de 10 milímetros e chegar lá e vai de 25. E aí? Você tem que projetar tudo, fez a entrada, da entrada você vem com o cabo e do cabo você faz a distribuição. Tá? O geral de acordo com a carga. E o DR e o TPS eles entram no quadro. Tá bom? Ah, mas é caro, isso e aquilo. A norma pede para instalar. Ah, mas vai me prender para instalar? Não, você pode ter um problema lá. Então a norma pede. Circuitos de uso específico são os TUI, circuitos de geral são os TUI. Tá bom, pessoal? A gente tem uma... Já estamos encerrando aqui. Deixa eu só repassar para vocês que na próxima aula a gente vai falar fiação da casa, tá bom? A gente vai fazer uma fiação da casa inteira e eu vou falar para vocês do padrão de entrada. Então, tem 2 temas para finalizar para vocês. O padrão de entrada, tá? Que é um trabalho mais específico. Vou falar da rede que vem da rua, que desce, passa pelo relógio, sai, tem terra. Então, vou falar para vocês de um padrão de entrada e de uma instalação de uma casa inteira, tá bom? Eu vou procurar trazer aqui para vocês um folderzinho de uma instalação de uma casa, tá bom? Aí eu distribuo para vocês, aí vocês não precisam desenhar. Eu vou trazer pronto para vocês. Aí tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente passou, vocês vão olhar ali, vocês vão ver, realmente está batendo aqui, tá bom? E a gente vai estar encerrando então a aula de hoje aqui, por aqui. Então hoje nós falamos de DPS, né? DPS, proteção de sul. DR, proteção. DDR, tá? Aí nós falamos de tomadas. Tomado de tudo específico. Tomada de uso geral. Específico. Técnico é técnico. Tomadas. Aonde tem técnico? É o tiro específico e tomada de uso geral. Aí nós falamos sobre o quadro de distribuição. Apareceu aí? Giba? Ainda não. Apareceu aqui. Distribuição. Então, tudo que a gente falou aqui, no caso da instalação específica, no caso da instalação da casa, você só vai juntar todos os pontos aqui, entendeu? Vai juntar todos, porque já tem o caso de distribuição, já tem tudo. Então, vou trazer um folderzinho para vocês, para eu entender direitinho, e a gente vai falar sobre o padrão de entrada.
e é onde também muitos eletricistas se perdem, né? Quando a bandeira, no caso aqui, a IDP, né, que vem aqui. IDP que é da área aqui. Ah, mas por que pôs esse cabo? Tá errado, desliga. Mas porque não tá certo. Então, assim, tem a norma certinha do cabo. Eu vou passar para vocês, tá bom? Para vocês entenderem tudo direitinho. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando aqui essa live, tá bom? Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Aí vai lá no nosso canal MS Mundo Elétrico, no YouTube. Vamos soltar aqui, né? No YouTube. Aí, maravilha. Vou mostrar o pessoal aqui, ó. Dá um tchauzinho aí. Ô, glória! Tô com o pessoal aqui da comunidade Gênesis. Sorivan. Olha o bolo lá. Meu Deus. Então, pessoal, queria agradecer a todos aí. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver vendo esse vídeo. E segue o nosso canal NS Mundo Elétrico. Eu queria agradecer aqui a FIC Elétrica, tá bom? Seu Mário da FIC Elétrica, você deu pra gente aí os DPS, DR, pra gente estar apresentando aí pro pessoal, tá bom? Então vai lá na FIC Elétrica, que fica ali na Vila Galvão, em Guarulhos, tá? Ou segue no Instagram, FIC Elétrica, @FIC Elétrica. Um grande abraço a todos aí, vamos dar um tchauzinho pro pessoal aí, galera. Pessoal, boa noite! Boa noite a todos, Deus abençoe.